Alô, alô, galera. Celso Oliveira, território MLS mais uma vez, coast to coast. Falei que eu estaria aqui mais uma vez essa semana. Programa de Decision Day, a última rodada da temporada regular da Major League Soccer, e faremos algo interessante dessa vez, onde traremos alguns dos nossos correspondentes e também o pessoal lá do Brasil, nossos redatores, para comentar um pouco dessa rodada interessante em que todas as equipes das duas conferências entram em campo ao mesmo tempo, simultaneamente, para resolver o que acontecerá na última rodada e decidindo assim a situação dos playoffs. E com isso, dividiremos o programa de hoje em duas partes, com a primeira parte falando do leste, onde trarei dois convidados especiais, nem convidados, né? Pessoas da família do território MLS, já trago eles aqui. Pedro Borges, que está aqui nos Estados Unidos comigo diretamente de Miami, coast to coast, como falamos, e Thiago Brandão, que está lá no Brasil. Primeiramente vou falar com o Pedro. E aí, Pedro, como é que está? Prazer. Olá pessoal, olá Celso, olá Thiago. Eu estou bem, estou muito feliz de fazer a primeira participação aqui no Coast to Coast. Vamos falar sobre vários assuntos legais, né? Sobre o Inter Miami, sobre os playoffs. Vai ser um programa muito legal. Estou muito animado para começar, para falar com vocês. Vai ser bem legal. Beleza. E lá no Brasil, como eu falei, Thiago Brandão, que teve várias aventuras essa temporada. Vamos falar um pouco dessa. Como é que tá aí, Thiago? Fala Celso, fala Pedro, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo, para quem nos ouve também. Não sei se está ouvindo à noite, mas é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse Decision Day, dessa reta final de MLS, né? Muita coisa a se decidir nessa última rodada. Muita coisa a se decidir numa temporada tão longa. A semana passada fiz o programa sozinho e comentei o quão longa tem sido a temporada, o fato de a gente ter parado no meio, né? Realmente no meio da temporada para jogar a Leagues Cup, né? Foi um negócio que tirou até algumas equipes do ritmo delas, mas aqui estamos com a última rodada esse fim de semana e já a definição para os playoffs que começa já logo em seguida. Então, sem mais delongas, como falamos, né? Eu gostaria de falar do primeiro jogo do Decision Day. Vale a pena, primeiramente, lembrar como é que funciona esse formato, né, da Major League Soccer, onde todas as equipes do leste que jogam na banda da direita, né, digamos assim, na costa leste, onde os horários se alinham daquela maneira, jogarão primeiro para se decidir como ficará a sua conferência. E logo em seguida, teremos as equipes do Oeste, como Los Angeles e tal, que vão jogar depois, né? Para decidir o que acontecerá no Oeste, né? E aí, aí as equipes do Leste e do Oeste não se jogam mais, né? Até a eventual MLS Cup, que acontecerá em algumas semanas. Mas até lá, essas equipes vão se enfrentar mais uma vez em um mata-mata, dessa vez sem as equipes da Liga MX, né, como é o caso da Leagues Cup, mas se enfrentando em um sistema de mata-mata, umas mudanças esse ano, com a introdução de um terceiro eventual jogo, em caso de 2 empates, e temos também a eventual retorno ao sistema como era o ano passado, em que as equipes que mantêm a vantagem jogando em casa, né, pelo fato de ter terminado melhor na competição. Então vale muito ainda a posição que você termina, e eu gostaria de abrir já para os meus convidados para falar um pouco do que vocês acham, né, desse sistema desse ano de playoffs, não só expandidos, né, mas com a introdução do terceiro jogo. O que você achou disso, Thiagão? Vamos lá. Eu gosto do formato com 8 equipes na pós-temporada. Eu não gosto do primeiro lugar da conferência como era o ano passado e direto para as semifinais de conferência. Então eu gosto dele ter um confronto ali, né, com o oitavo colocado. Gosto também do formato de play-in, né, podemos dizer assim, como é na NBA, por exemplo, que é o oitavo contra o nono, né, desse jogo. Antes eu acho legal, acho principalmente em jogo único, bem divertido. Mas eu tenho certo receio a essa melhor de três, que a gente pode dizer assim, né? Eu acho que eu preferia jogo de ida e volta, mais convencional, né?
se desse empates, pênaltis e tal, a questão de 3 jogos me incomoda um pouco. Mas o formato com 8 equipes se classificando já me agrada bem mais do que o primeiro colocado ter classificação direta. O sistema de ter 3 jogos é interessante para mim porque permite ao menos as duas equipes jogarem, né, uma na casa da outra, mas caso algo aconteça, caso as duas equipes acabem se empatando e tal, ainda dá a vantagem de mais um jogo em casa, né, na casa da equipe que terminou melhor na competição. Então, tem um saborzinho de playoffs, né, americano, de alguns dos outros esportes, né, porque estende um pouco a série, né, vira uma série de jogos, né, mas, né, isso é algo que já aconteceu na Major League Soccer, se você vê na história da Major League Soccer, já tivemos esse tipo de sistema, né, e as estatísticas favorecem a equipe da casa. Então, o que eles estão tentando evitar é uma eventual, né, talvez de muitas decisões de pênalti depois de 2 jogos e também favorecendo a equipe da casa. Mas, Pedro, aí a pergunta foi: o que você achou das mudanças de formato de playoffs até hoje? Você gosta do sistema de 3 e gosta do fato de, como 65% das equipes entrarem nos playoffs esse ano? Então, sobre sistema de 3, é a primeira vez que eu fico sabendo desse sistema de 3, no caso, numa eventual terceira partida, no caso, em 2 empates. Eu nunca tinha visto, da minha novidade, saber disso. Então, eu achei interessante por ser algo novo, e acho que eles podem evitar, eu acho, tipo, para trazer mais jogos também, para trazer mais, como posso dizer, uma abundância melhor para a MLS. Eu acho que é uma ideia boa, mas é uma ideia que eu achei interessante. Eu gostei bastante. Beleza, então vocês já estão vendo aí um pouco na tela a gente fez um bracket, né? Shout out. Aí tô falando um pouco de inglês já, né? Já revela quanto tempo já moro aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu fiz um bracket do Decision Day aqui e o crédito todo vai pro Percel Macedo, que infelizmente não pôde entrar aqui no programa com a gente, mas ele fez a arte aqui, eu só dei uma retocadinha aqui e ali, né? Mas fica legal para vocês entenderem certas coisas que vão acontecer, né? Que estão acontecendo no Decision Day. E nessa parte do programa, como eu falei, nós vamos focar no lado esquerdo, né? Começando com o jogo entre o Charlotte e o Miami, que é um jogo que, como vocês veem aí na tela, se você está assistindo no YouTube, e esse programa vai para o YouTube com certeza, vocês veem aí que o Charlotte aparece com 40 pontos, enquanto que o Miami tem só 34. Então, fica aí a pergunta: com o Inter Miami eliminado e também o empate de ontem, o que, Pedro Borges, o que você acha que vai acontecer no jogo de amanhã? E o fato desculpe, o jogo de fim de semana, né? E o fato de Lionel Messi ter dito que vai jogar essa última partida do Inter Miami na competição. Então, com o Inter Miami já eliminado, né? Acredito que esse jogo, com a volta do Messi, vai ser meio que um jogo de despedida, mas também um jogo que pode mostrar, tipo, para começar um jogo meio que essa despedida pro povo falar: olha só, tipo, com eu também com, ó, vai ser um jogo meio que parecido com o jogo anterior, né? Tipo, também Uhum. tivemos o Charlotte e o Miami se enfrentando, foi um 2-2, bem, assim, um empate, assim, bem que, com a volta do Gregory, né? Que o Gregory voltou no jogo anterior. Isso Acredito foi que bom. seja um jogo que o Messi vai jogar, vai trazer bastante público, e acredito também que talvez vai ter um gol do Messi. Vai ser aquele jogo mais para meio que se despedir da temporada, porque, lógico, não tem mais algo para disputar. Vai ser nosso último jogo da temporada. E acredito que isso vai ser mais um jogo que, tipo, não vai valer muita coisa. Vai ser tipo um jogo de despedida mesmo. Já que o Messi vai jogar, o Messi ele vai dar o seu melhor de si. É um jogo legal para se ver, mas vai ser um jogo que não vai valer muita coisa, nem para os dois times, nem para o Charlotte, que está
fora da zona de classificação, e nem para o Inter também está muito longe, também não tem mais chance de classificar. Então, vai ser mais um jogo de, como falei, um jogo para Cumprir repensar, tabela, né? Para deixar para cumprir tabela, os, os, os amigos do Messi felizes para verem mais uma vez, né? exatamente. Infelizmente, não vamos ver o Messi jogar um jogo sério, né? Pelo Inter Miami por 3 e 4 meses. Fica mais uma vez registrado a minha raiva, né? Nesse momento. É raiva pelo nosso calendário, eu entendo, tem o inverno chegando, Toronto não Sim, dá para jogar, né? Mas isso é um grande problema de não teremos o Lionel Messi jogando uma partida não amistosa, né? Até o começo da Conca Champions do ano que vem. Mas será um problema, exatamente. mas é o calendário que temos no momento, né? Infelizmente. Sim. E rapidamente, você acha então que o Charlotte tem alguma chance nesse jogo ou o Inter Miami vai aparecer e vai realmente ganhar essa partida, essa última partida, baseada nessa moção do último jogo? Como o Charlotte fez jogo complicado contra o Miami, mesmo com empate, acho que sim. Acho que como o Charlotte está em casa, acho que vai dar trabalho sim para o Miami, mas acredito que seja bem parecido com o jogo anterior. Seja um jogo que o Miami vai querer ter o seu resultado, vai querer a vitória, inclusive com o Messi em campo, ainda mais com o público que vai querer ver o Messi em campo. Então, para mim, vai ser um jogo difícil para o Miami. O Charlotte vai querer vencer, principalmente em sua casa. Então, acho que vai ser um jogo complicado para ambas as equipes. Complicado. Mas E o acho Charlotte ainda tem que chances, né? Que ainda tá nem o naquela zona Charlotte nem o Miami tem de chance. pontos, de 40 pontos, Sim, que empatadinho com Chicago e Nova York. Então, Thiago Brandão, o que você acha que o Charlotte pode fazer e deve fazer, né? Leva a partida. O Pedro acabou de falar que o Miami vai fazer um amistoso de luxo, a despedida de Lionel Messi em 2023 e a outra equipe tentando entrar nos playoffs desesperadamente. Um empate sem sal ontem, sem Messi. O que você acha que vai acontecer nessa partida? E o Charlotte tem alguma chance de entrar nos playoffs? Em relação à classificação do Charlotte, eu acho que vai depender muito dos outros resultados, né? Charlotte hoje é o 12º colocado, apesar de estar empatado em ponto com o New York Não, e com tudo o bem, mas Chicago. vamos colocar os outros jogos de lado, né? Mas vamos dizer que todo mundo perca Não, e sim, eles consigam vencer. Mas vamos lá. sim, claro. Mas é que eu acho que a parte dele eles vão fazer, por isso até que eu citei os outros jogos, né? Eu acho que Charlotte tem uma força em casa, tem uma torcida, uma das principais, assim, em questão de comparecer, ir ao estádio e apoiar o time. Charlotte tem isso muito forte. E eu simplesmente não vejo o Inter Miami com essa motivação. É um jogo que o Charlotte precisa vencer, é um jogo em casa e a gente está vendo em alguns jogos quando o time recebe o Inter Miami tem uma vontade diferente de jogar contra o Inter Miami. Então, Sim, eu sim. acho que Então, por ser esse último jogo da temporada, ter uma necessidade muito grande de vencer e ter um dos principais públicos da MLS, vai ser um jogo que, ao meu ver, eu acho que Charlotte vai usar da força que tem dentro de casa para vencer esse jogo. sim, E eu só ia eu fazer não um sei se comentário realmente o rápido. Messi vai para o jogo, né? Eu tenho minhas certas Tem dúvidas. suas dúvidas? Podemos falar disso. Rapidamente, eu só ia explicar aqui que tem um erro pequeno, mas tem um erro aqui com 40 pontos. Na verdade, eles ainda têm chance, então a cor certa deveria ser amarelo, né, para o Charlotte. Jogando em casa, você vê a equipe em cima, né, por isso. Então, aparece, como eu falei, na 12ª colocação, uma vitória os colocaria em 43 pontos, né, e como eu falei, se as equipes, como por exemplo, o Montreal, perderem e tropeçam, né? Aí, por exemplo, com 43 pontos, a equipe ainda tem possibilidade de chegar lá, né? Mas isso vai requerer, por exemplo, o Red Bull perder mais um jogo, né? Que ainda vai tentar, e esse jogo acabar num empate, né? Então, muita coisa necessitaria acontecer para o Charlotte ter alguma chance, mas nunca se sabe, né? Eu acho que jogando em casa, como vocês falaram, um estádio cheio, muita emoção, talvez isso signifique uma vitória do Charlotte com o Lionel Messi talvez não jogando. Vamos ver o que acontece. Mas vamos falar um pouco de Cincinnati e Atlanta, que é um jogo que eu tenho. O legal de ter você aqui é que você conhece a Conferência Leste melhor
do que a gente, porque você assiste mais os jogos. Eu confesso que jogo mais, que assisto mais os jogos do Oeste. Cincinnati, uma equipe que nunca fez nada, né? Consegue o Supporter Shield. Você vê aí 68 pontos no ano, né? Terminando Sim. em primeiro lugar. E tem pela frente o Atlanta United. O que você acha deste jogo, primeiramente? E me diz aí, o Cincinnati consegue chegar na final do leste? Ou teremos aquele fato do primeiro colocado sempre perder? Cincinnati está fazendo a melhor campanha do leste até agora, está com a melhor campanha, inclusive, da MLS, com 68 pontos. É, acredito que sim, o Cincinnati, pela primeira vez, faça a sua história, né, e talvez conquiste sim a Conferência Leste. Então, o Atlanta, mesmo que tenha alguns jogadores bons, como o Thiago Almada, acredito que o Cincinnati, sim, conquiste a Leste tranquilamente. E dessa vez, acho que não vai ter a famosa mística do primeiro colocado, perder nos playoffs e ser eliminado. Acho que o Cincinnati, sim, pode fazer os seus malabarismos assim, para chegar à final e conquistar seu título. Mas também, a Leste tem outros bons times, mas acredito que o Cincinnati vence esse jogo de Atlanta e, logicamente, já venceu com o Shield. Então, acredito que sim, o Cincinnati ganhou a partida contra o Inter Miami no interior. Ele estava no estádio. Foi um jogo que o Cincinnati jogou muito bem. Inclusive, esse 1-0 foi pouco. Acredito que poderia até ser mais pro Cincinnati. Então, acredito que sim, o Cincinnati vence esse jogo contra a Atlanta e talvez seja um grande favorito ao título, na minha opinião. Tiago Brandão, o que você acha que vai acontecer nessas. Eu imagino que uma das partidas que você assistiu esse ano foi o FC Cincinnati. Eles estavam jogando muito, Lúcio Acosta jogando muito bem. Você acha que o Cincinnati consegue chegar no final do leste ou morre na praia, como tem sido o caso dos anos passados do primeiro colocado? Então, eu acho que esse time de Cincinnati pode acabar não chegando, porque futebol é isso, mas é o grande favorito da conferência, né? Philadelphia Union, eu, pelo menos, acho que caiu um pouco o nível comparado aos últimos anos, nada tão forte assim, mas o Cincinnati tem um time muito consolidado, né? Tem uma força ofensiva muito grande. O Lúcio Acosta, ao meu ver, é o grande favorito ao prêmio de MVP da temporada. É quem realmente está merecendo esse prêmio. Cincinnati, campeão do Sport Shield. Então, pode não chegar, mas é o grande favorito, sem dúvida nenhuma. E o Atlanta United, que fez uma reformulação de elenco no meio da temporada, você acha que tem condições, primeiramente, de vencer esse jogo? Um jogo que o FC Cincinnati talvez tire o pé, né? Não quer que nada aconteça antes de entrar nos playoffs, nada vai mudar. E talvez o Atlanta United tenha uma oportunidade de chegar aos 53 pontos, se solidificar ao menos passar o Revolution, né? Pra gente ver aí na quinta colocação. E não consegue mais chegar no Columbus, mas consegue chegar na quinta e alterar um pouco a sua trajetória nos playoffs. Você acha que é suficiente para vencer o Cincinnati fora de casa? Eu acho que vai Tiago. depender muito da forma como o Atlanta vai encarar essa partida, né? Ele vai encarar essa partida. Se o Cincinnati encarar com seriedade, botar time titular, jogar com toda a força, né? Eu acho que tem total capacidade de vencer o Atlanta. Se não, eu acho que abre uma margem para o Atlanta talvez melhorar essa campanha, passar o New England e talvez buscar a quinto lugar da conferência, né? Vai depender muito de como as duas equipes vão encarar essa competição. Eu acho que pro Atlanta voltar aos playoffs com uma reformulação grande já é um ponto muito positivo, né? Ir para pós-temporada, mesmo reformulando tanto o elenco, ter conseguido segurar o Thiago Almada por mais uma temporada, eu acho que já é uma conquista, só de ter conseguido ir aos playoffs. Foi o que eu ia falar, porque eu ia perguntar, né, se tem alguma chance do Thiago Almada retornar para o Atlanta no próximo ano, né? Imagino que
houver muitos candidatos para uma eventual transferência do atleta nessa janela, mas até agora não sei, né, se há alguma equipe séria, né, com ideias de tentar transferi-lo para a sua equipe. Mas Thiago Almada faz seu papel, né, na sua equipe, e o Atlanta United realmente fez uma reformulação muito interessante de elenco. Não trocou grandes jogadores, perdeu Luiz Araújo para o Flamengo, mas se realmente se reformulou e está pronto para os playoffs. E para mim pode ser um azarão, hein, que nos playoffs em si encontre um Cincinnati e tal, né? A gente vamos fazer um programa uma vez que tudo seja resolvido. E para mim é o grande azarão do leste, hein? Olha aí o Atlanta United chegando e vai ser o grande bicho-papão. Então vou ficar de olho nesse jogo para saber como as duas equipes vão entrar e se enfrentar nesse jogo. Partindo para o outro jogo aqui que Ô Celso, você vê na sua tela, só diga. uma consideração rápida. Só uma Diga. consideração rápida sobre esse Atlanta United. Eu acho que, tirando o Cincinnati, que é um time que tem um ataque realmente muito bom, talvez Atlanta, junto com o Columbus ali, sejam os dois times que têm jogadores mais capazes de solucionar uma partida de playoff. Eu acho que o Thiago Sim. Almada e o Gianmarques, o grego, né, que é um dos artilheiros da MLS, são dois jogadores ali que num jogo único de playoff pode acabar decidindo a partida e levando esse Atlanta mais longe, né, também, que vem Isso. jogando muito, mas esse Atlanta tem essa característica. Isso, concordo com você perfeitamente. Então vamos lá. O terceiro jogo decidido aí, lembrando que todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo. A gente está aqui falando um jogo, depois de outro jogo, depois de jogo, mas quando os jogos são jogados todos ao mesmo tempo, e a ideia é que eles realmente tentam começar simultaneamente no relógio os tempos em si, e chegamos aqui ao terceiro jogo, como eu falei, Columbus Crew, lá em Ohio, no meio do país, vai jogar contra o CF Montreal. Para mim, esse jogo é um problema para o Montreal. Montreal se encontra na oitava colocação, com 41 pontos, como você vê aí. Vai encontrar o Columbus Crew na quarta colocação, com 54 pontos. E se vencer, vai a 57, passando o número 3, Philadelphia Union. Então, fazendo o seu papel, eles conseguem passar ao menos mais uma colocação, né? Então, para mim, isso significa que o Columbus vem com força máxima para esse jogo. Pedro Borges, o que você acha que vai acontecer no jogo entre o Columbus e o Montreal? Bom, o Columbus está na terceira colocação do campeonato. Acho que, mesmo com os últimos resultados não sendo muito favoráveis ao time, acho que o Columbus sim vence esse jogo e continua na terceira, não, minto, quarta colocação do campeonato. Quarto. Acho que o Columbus vence esse jogo, mas o Montreal tá querendo se classificar ainda para os playoffs, no caso, entre os sete, Uhum. e vai querer vencer para ir para a vaga direta. Então, vai ser um jogo bem complicado para ambos, Uhum. com algumas diferenças. Columbus querendo vencer para já está classificado, mas pra já vencer. E o Montreal quer pegar a vaga direta dos playoffs, então tem que vencer de qualquer jeito. O Columbus já está classificado, então acho que esse jogo vai ser mais complicado, vai ser mais assim, importante para o Montreal do que para o Columbus. Então acho que talvez Uma o surpresa, Montreal. então. Hã? Talvez uma surpresa, o Montreal Então acho fora que vai de ter uma casa surpresa batendo o aí. Columbus. Sim, acho que o Montreal é, acho que surpreendente o jogo se classifica para a vaga direta, tirando o Nashville. Na minha opinião, acho que o Nashville cai e o Montreal entra ali no top 7 para pegar a vaga direta. Na minha opinião, Então, acho que vai para ser mim, isso. concordo com o prognóstico. Agora, como eu falei, o Columbus tem o grande prêmio, se chegar a 57, como você vê aqui, passa o Philadelphia Union, que tem pela frente, fora de casa, né? Tem que viajar a Boston para jogar contra o Revolution, né? Então, também um jogo muito perigoso, né, para ambas as equipes, que talvez um empate coloque o Union
nos 56 pontos e o Columbus com 57 se torne o terceiro colocado. E isso é muito importante no momento, porque, como eu falei, Sim, você se garante na série de playoffs um pouco mais, né? Jogando em casa, o que é importante para essas equipes. Então, eu tenho minhas dúvidas que o Columbus entre nesse jogo tirando o pé. Né? E essa é o sim. grande charme, eu digo, do Decision Day, porque você nunca sabe exatamente como as equipes vão entrar. Mas para mim, esse jogo do 4 como o 8, como você falou, com o time do Montreal querendo entrar nos playoffs, uma equipe que começou muito mal na competição, uma equipe que teve muitas derrotas seguidas na competição e chega aqui com posição para entrar nos playoffs, mas para mim vai morrer no meu primeiro amor, já falei dele, que é o Columbus Crew lá de Ohio, morei 10 anos lá naquela terra, CJ Stroud, quarterback da Ohio State aqui na minha parede para como testemunha, mas tenho que perguntar para você, Tiagão, quem ganha essa aqui, para mim, é um dos melhores jogos do leste até agora. Columbus Crew e Montreal. Quem ganha essa partida e o Montreal conseguirá entrar nos playoffs ou não esse ano? Eu acho que Montreal pegou um adversário duríssimo pela frente, que vem jogando muito bem, Columbus Crew, desde que chegou o Diego Rossi para substituir o Zé Larayan, que para mim era um dos melhores jogadores da MLS, sai, eles conseguem repor com o Diogo Rossi, que vem jogando bem, né, Diego Rossi, desde que Muito bem. chegou, se entrosou muito bem com o Coutinho Hernandes, Coutinho Hernandes outro que vem fazendo uma temporada espetacular, então eu acho que o Montreal vai ter uma parada duríssima pela frente, vai ser muito difícil pelo menos pontuar contra o Columbus Crew lá em Columbus, então eu acho que o Montreal vai acabar ficando de fora porque vai pegar um adversário duríssimo. Inclusive, muito curioso para ver esse Columbus Crew na pós-temporada. Muito curioso. O Crew fez um trabalho também, uma reformulação muito grande, desde um ano atrás, quando eles trouxeram o Coutinho Hernandes, trocaram de técnico. Eu lembro, eu estava no jogo lá em Columbus, entre o LAFC e o Columbus Crew contra o Caleb Porter, perdeu o jogo, falou, a ajuda está chegando, temos um atacante chegando aqui para nos ajudar. Coutinho Hernandes chegou, mudou a equipe, mas ele perdeu seu emprego, né? Trouxeram o técnico justamente do Montreal, né, Wilfred Nancy, reformularam a equipe também, como você trouxeram grandes jogadores, como você falou, Diego Rossi nessa janela também, e estão também com vontade de ganhar agora, né, não querem esperar para vencer, e acho também que se o Cincinnati vai ter problemas, vai ser com seu rival, né, com seu rival dentro do estado, basicamente um derby contra o Columbus Crew. O Cincinnati vai ter que jogar esse jogo 55 milhas, 100 quilômetros, um pouco mais, separam as duas cidades, os dois estádios. Uma rivalidade muito interessante e espero vê-la nesses playoffs da Major League Soccer e, para mim, da Columbus nesse jogo também. O Ô, Celso, Pedro só mais um Borges, comentário rápido. mande ver. Que eu acho que muita gente pode olhar esse jogo e pensar que o Columbus, por já estar classificado, pode jogar com um pouco mais de tranquilidade, não se importar tanto, se poupar um pouco, mas eu acho que para o Columbus também é muito importante esse jogo, porque ele vai pegar o quinto colocado, se ele ficar em quarto, né? Ele precisa garantir essa quarta colocação para poder ter o terceiro jogo em Columbus. Então, ele Isso. não pode dar um mole, por exemplo, de perder a quarta colocação para o New England, porque ele vai ter que jogar na melhor de três, né, contra o New England. O terceiro jogo seria em New England. Então, ele precisa vencer para conseguir ficar entre os quatro primeiro para ter mando de campo, mando de campo. Isso. Então, vamos pular um pouco. Eu vou pular o jogo do Nashville aqui, que vocês veem aqui na tela, e vamos diretamente para o jogo do New England contra o Philadelphia Union, pelo fato desse jogo envolver, como você falou, o topo da tabela. O New England Revolution não vem bem na competição, perdeu mais uma vez, né, no fim de semana passado, e pega logo o Philadelphia Union, uma equipe sempre que vem preparadíssima, né, pronta para os playoffs, e não sei exatamente se o New England se recuperou, né, desde a saída de Bruce Arena, né, eles tecnicamente caíram demais, perderam um goleirão também, Petrovic, que fazia um grande trabalho, né, foi vendido, então me parece que o New England chega aqui com basicamente metade, né, da equipe do que era, né, antigamente. Então, o que vocês acham desse jogo, né? Pode comentar abertamente. Vou começar com você, Thiago. Um jogo, como você falou, entre o quinto colocado e o terceiro colocado, né? Ambas as equipes já visando e já classificadas para os playoffs.
Eu acho que o interesse dos dois nessa partida é garantir mando de campo. É o que a gente tinha comentado sobre o Columbus Crew. Os times que ficam nas 4 primeiras posições vão ter uma vantagem muito grande, né? Que é ter o terceiro jogo em casa numa melhor de 3. Então, eu acho que os dois entram nesse jogo para garantir o mando de campo, garantir a posição entre os 4. O New England precisa vencer e torcer para o Columbus perder. Já o Philadelphia, se eu não me engano, eu acho que se o New England vencer, ele não passa o Philadelphia, mas enfim. Eu acho que as duas equipes entram com esse olhar. E para pós-temporada, eu vejo o Philadelphia muito mais estável e competitivo do que esse New England, que passou por um caos na temporada, né? Parecia que estava andando tudo certo, o time jogando bem, competindo, o Carly Gil jogando muita bola. E aí aconteceu tudo aquilo, venda do Petrovic, o time tem que se reformular com a temporada andando e não conseguiu. Então eu acho que vai ter muita dificuldade nessa pós-temporada, principalmente projetando um confronto na 4ª colocação contra o 5º, tendo um confronto contra o Columbus Crew. Eu acho muito difícil ele conseguir passar da primeira rodada, por exemplo. Então vai ser pesadíssima essa pós-temporada para o New England. Vamos ver como que eles vão lidar. Vamos ver, o New England que não tinha um bom recorde de vitórias antes da chegada de Bruce Arena e agora vai ter que achar um treinador para se recuperar e continuar o bom trabalho que fazia Bruce Arena no comando da equipe de Boston. Mais uma vez, um abraço para Gustavo Lopes, que sempre fará parte da família do território MLS lá em Boston. Mas quero falar desse jogo do Nashville com vocês, porque eu acho que também vai ser um jogo que vai sair faísca dele. O Pedro, você deu uma saidinha aqui, mas o Pedro estava falando que ele acha que o Nashville é uma das equipes que tem mais chance de cair aqui e acabar no mata-mata, não sei. O Nashville no ver dele não está indo bem. O que você acha que acontece? O Red Bull é uma equipe que não vem bem nessa competição, trocou de técnico. Então começo com você, Pedro. Você acha que o Nashville não vai conseguir? O que vai acontecer nessa partida? Na minha opinião, na verdade, acho que o jogo vai ser em casa? Vai ser em casa ou vai ser fora? Nashville joga em casa, né? 49 pontos. Pega um Red Bull que precisa vencer para ir a 43 pontos e tentar se solidificar e entrar aqui na briga pela vaga do mata-mata. Bom, o Nashville é uma equipe muito forte que joga em casa. Inclusive tinha um tabu que não perdi em casa há muito tempo. E acredito que pelo Nashville jogar em casa e ter grandes jogadores como Tavo, Zizerman, acho que o Nashville vence esse jogo sim. E não vai ganhar muito no campo, né? Mas acho que sim, acho que se classifica para o top 5, top 6, na verdade. Top 6, e acho que sim, acho que quanto eu falei, do Nashville ser uma equipe muito forte em casa, mesmo perdendo contra o. Perdeu acho que um jogo depois, mas acredito que sim, o Nashville vence esse jogo e pode ser o seu lugar no top 7, top 6 dos playoffs. Minha opinião. Thiago Brandão, comentário sobre o Red Bull esse ano, trocaram de técnico, 2 brasileiros, mais o Carlos Coronel, né, que é brasileiro paraguaio. Explica para mim o que você acha que o Red Bull tem alguma chance de entrar, até pelo fato de precisar vencer e jogando em Nashville, ou é o fim da temporada dos brasileiros depois desse jogo? Eu acho que o New York, desculpa meu amigo Gustavo, mas que Você não pode falar mal do Gustavo aqui. Se você fala mal do Gustavo, sua transmissão cai. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Não, consigo te ouvir. Pode falar. Conseguimos, pode falar. Meu celular deu uma travada. Que me perdoe, Gustavo, mas eu vou falar mal do New York. Do New York Red Bulls. Eu acho que foi uma equipe que não conseguiu se desenvolver durante a temporada, foi meio que aos trancos e barrancos. Não me parece ter se tornado uma equipe tão competitiva, por exemplo. Eu acho que se conseguir uma vaga nesses playoffs, vai ser pegando a 8ª vaga, né? E vai enfrentar um Cincinnati na primeira fase, né? E eu não consigo nem imaginar como vai ser esse confronto.
Então, eu acho que o New York Red Bulls tem um projeto interessante no quesito de jovens, né? Tem alguns bons jovens surgindo por lá, mas de fato ser uma equipe competitiva, que pensasse alto na MLS, eu acho que nunca foi, né? Então, não acho que vai conseguir, por exemplo, arrancar um ponto ou ganhar do Nashville nessa rodada já, porque não tem uma equipe tão competitiva para playoffs e para jogos decisivos. Diferente de Nashville, que eu acho que você falou de Atlanta, eu acho que quem pode talvez surpreender nessa pós-temporada é Nashville. Não sei, pegando. Eu acho que faz um jogo duríssimo contra um Philadelphia Union na primeira rodada, por exemplo, caso acabe acontecendo esse confronto. Eu acho que já mostrou que é uma equipe competitiva em mata-mata, conseguiu chegar até a final da Leagues Cup, que é uma competição fortíssima dentro dos padrões CONCACAF. Então, eu acho que Nashville pode acabar, tem um fator casa muito forte, então acho que pode acabar pesando em algum momento e pode fazer uma boa pós-temporada. Eu aposto até mais no Nashville, que já tem uma boa experiência com mata-mata esse ano, do que até no Atlanta. Vamos ver. Eu não sei o que acontece com esse Nash. Pra mim é uma equipe que é meio Jekyll and Hyde. Não sei exatamente qual equipe vai aparecer. Rapidamente, estamos aqui já com quase 40 minutos de programa no Leste, então vamos terminando aqui. 2 jogos para falar e vamos passar a maioria do tempo falando de Nova York contra Chicago. Mas antes de falar disso, rapidamente falar do jogo final aqui que você vê no lado esquerdo, que é o jogo entre o Orlando, né, e o Toronto, que basicamente a equipe número 2 contra o Lanternão, o Wooden Spoon da competição, a pior equipe da competição, né, o rebaixado da competição. Então, vou passar para você, Thiago. Pode falar dos 2 jogos para mim, começando com Orlando, né? E Sim. o que acontecerá. E aí pode já terminando falando do grande jogo que eu acho que vai ser eletrizante entre Nova York e Chicago. Não tem muito o que falar desse Orlando e Toronto, né? O Toronto é a total frustração da temporada, é a maior decepção dessa temporada, do projeto Toronto deu tudo errado. Uma das piores defesas da competição, um ataque cheio de estrela que não consegue produzir. O pior ataque, literalmente, da competição, junto com o Colorado Rapids, que tem o Rafael Navarro na referência, enquanto Toronto tem Bernardeschi, Insigne e companhia. Né? Então, um projeto que deu completamente errado. E Orlando é o contrário, né? Se a gente usa o Toronto como uma grande decepção da temporada, acho que a gente pode usar o Orlando junto com o St. Louis, talvez, como uma grande surpresa. Eu, por exemplo, não esperava que o Orlando conseguisse pegar a segunda colocação nessa conferência, se classificar com tanta tranquilidade, com tantos bons jogadores jovens, né? Facundo Torres, o Serra Araújo, o uruguaio, o volante, jogadores jovens, interessantes, que o Orlando conseguiu construir durante a temporada. E eu acho que vem forte para os playoffs. Eu acho que é uma equipe que pode chegar longe, pode pegar uma final de conferência, algo do tipo, não me surpreenderia, não. E o New E York, já agora New emendando com o New York York, contra né? Chicago. Uhum. Eu acho que é o grande jogo dessa rodada, né? É o jogo que, incluindo a Conferência Oeste, é o jogo que talvez nos gere mais emoção aí, porque pode acabar no final das contas sendo literalmente quem ganhar vai para a pós-temporada, né? Então, em algum momento a gente pode ter essa configuração. Então, eu acho que são 2 equipes que não prezam muito pela defesa, né? Tem qualidade com jogadores ofensivos. Então, acho que pode ser um jogo bem assim, vamos ver quem consegue fazer mais gol para ganhar isso aqui. Fica a dica de aposta aí, ok. Pedro Borges, então não precisamos falar muito de Orlando, né? Porque realmente não tem muito a ser falado. Vamos focar nesse jogo do Nova York contra o Chicago, que eu tenho umas opiniões também nele. Nova York também passou por uma reformação. Tem Thales Magno, que mais uma vez entrou na lista dos jovens mais promissores, né? De menos de 22 anos da liga, né? Vamos ver, esperamos agora saber o que acontece com o Thales fora da temporada. Mas primeira pergunta que eu tenho é quem passa, né? Quem vai ganhar esse jogo, né? E isso significa que o vencedor entra nos playoffs? Acredito que sim, acho que o Nova York vai vencer, vai conseguir se classificar, vai ser estranho, vai conseguir se classificar para a próxima temporada.
E não tenho uma opinião muito formada para dar. Quer dizer que acho que só sei que sim, acho que Nova York se classifica, por enquanto está fora, e acho que tem sim chance de classificação, na minha opinião. Acho que O o Nova Nova York York fica. anunciou seu estádio, né? Uhum, Mas vai jogar no City Field, imagina esse jogo, né? Mas em breve terá um estádio próprio dentro da cidade, algo que específico para soccer, que se você já assistiu algum jogo nos estádios da Major League Soccer, os já, específicos, a experiência é muito única. sim. Bom, falamos aqui da Conferência Leste, né? Como eu falei, vale a pena conferir outra parte desse programa. A gente vai emendar, né? Mas, obviamente, teremos um outro segmento falando de todos os jogos que você vê aí do lado oeste. Gravaremos esse segmento um pouco mais tarde e colocaremos as duas metades no YouTube para todo mundo assistir. Mas, por agora, né? A ideia foi realmente falar dos jogos do leste, né? Falamos de todos, basicamente, de todos os jogos. O DC United, como a gente vê aí, não joga essa rodada por já ter tido um jogo a mais. E isso significa que apesar da nona colocação, né? Vocês veem aí não existir, eles caem, né? Apesar de tudo que vai acontecer, porque alguém vai pontuar, né? Alguém precisa pontuar. E bye bye DC United e bye bye Rooney, né? Que já anunciou sua saída, já tá de emprego novo lá na Inglaterra. Então, amigos, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Coast to Coast, né? E como eu falei, fica o convite aberto. Acho que o Thiago vai voltar no segmento do Oeste e falaremos um pouco do que acontece do outro lado do Decision Day e vale a pena você conferir, continuar conferindo aqui, se você está ouvindo o programa, né? Para saber o que vai acontecer do outro lado da tabela. Mas fizemos uma parada e aqui estamos mais uma vez com o Thiago Brandão e juntamente com ele, Christian Moraes também, da turma do Morcegão lá do Brasil. Os caras não dormem, eles são grandes fãs da MLS e ficam assistindo os jogos da Costa Oeste e sempre fazendo a resenha lá dos grupos. Christian, como é que está? Deixa eu tirar o seu mute aí. Isso, amigo. Como é que tá aí? Tudo bem, amigo? Tudo certo, Celso. Boa noite, Thiago. É sempre um prazer estar falando de MLS, ainda mais na companhia de caras que sabem do jogo como vocês. Isso, o Christian que tá lá em São Paulo, né? Eu sei que você tá no estado de São Paulo, né? Então, também aí outro integrante da nossa trupe aqui do território, também lá do Brasil, os integrantes por todo o continente americano, seja este o sul ou o norte. Mas é isso. Então, amigos, falamos, como eu falei, um pouco do leste, né? Muito, bastante do leste, e agora vamos falar um pouco do oeste, né? A chave. E o interessante, como a gente falou antes, é que no Decision Day, né? As equipes não sabem o que está acontecendo, né? Entre elas na sua conferência, né? Os técnicos podem passar a informação, mas de uma maneira ou de outra, todos os jogos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes você nem sabe quem vai enfrentar, né? Quem vai ser o seu adversário depois de que o jogo acabar, né? Isso acontece no momento em que todos os jogos acabam. E com isso, né, fica o charme desse formato, né, do formato da MLS que chega na sua última rodada de Decision Day. E falamos também que do lado oeste, né, um lado também bem contestado, tivemos o St. Louis City, né, que basicamente venceu a conferência, e no segundo colocado aparece o Los Angeles Football Club. A pergunta é se vai se manter lá ou não. Você nem vê aí o último jogo aí contra o Vancouver. Talvez teremos a presença do George Salmon lá do Canadá para falar um pouquinho desse jogo. Mas, primeiramente, vamos falar do jogo entre o Colorado Rapids, né, que você vê aí em vermelho, já eliminado dos playoffs com somente 27 pontos, e joga contra o Real Salt Lake, né? E esse é um jogo importantíssimo para o Real Salt Lake, por quê? Porque está na quinta colocação com 47 pontos. Então, Thiago Brandão, o que você acha desse jogo? Vou deixar aberto para você, você sabe o nosso formato. Como é que você acha que esse jogo vai se desenvolver e o que vai acontecer nos playoffs depois desse jogo acabar?
Fala, Celso, voltando para falar da Conferência Oeste agora, né? Primeiro dar boa noite ao Christian, que não esteve com a gente no Leste. Mas para falar um pouco sobre esse Colorado Rapids contra o Real Salt Lake, é o que a gente ressaltou várias vezes no Leste, né? Acho que se repete nesse Oeste. A importância de terminar entre os 4 primeiros, né? Eu acho que esse jogo é basicamente para isso, né? O Real Salt Lake precisa vencer o Colorado Rapids, que não tem mais motivação alguma na temporada, né? O último jogo para encerrar de vez a temporada muito ruim do Colorado Rapids. E o Real Salt Lake vai com a esperança de vencer e conseguir roubar uma vaguinha ali, seja de Houston ou seja de Seattle, para pegar essa quarta colocação e conseguir ter mando de campo nessa melhor de três. Né? Eu acho que esse jogo é basicamente para isso. Um Real Salt Lake conseguiu se ajustar durante a temporada, conseguiu melhorar e vai com méritos aos playoffs, mas tem que buscar essa vaga aí entre os 4 primeiros para ter mando de campo. Christian, uma pergunta para você que assiste alguns dos jogos aí do Brasil, né? O Jefferson Savarino, ele não jogou, né? Devido à parada FIFA, esse jogo extra que o Real Salt Lake teve, né? Acabou sendo um empate, né? Isso, na minha opinião, prejudicou um pouco a equipe, né? Você concorda com o fato da MLS ter jogado esses jogos durante a parada FIFA, né? Apesar de eles terem sido jogos que foram repostos, né? E fala um pouco dessa partida pra gente, o que você acha que vai acontecer diante do fato do Colorado já estar eliminado, né? E apesar de ainda estar tentando a estrear o Rafael Navarro, né? Fazer com que o Rafael Navarro jogue mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu achei importante, o Thiago já deu uma apresentação aqui, a péssima temporada que o Colorado está passando, né? São apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, uma temporada para causar um pesadelo no seu torcedor, né? O Navarro, que inclusive fez gol na última rodada pelo Colorado, Uhum. chegou com status de esperança, né, de centroavante, de ser o homem-gol do time, e quem sabe numa próxima temporada poder melhorar o desempenho e quem sabe com a reformulação, com a mudança de estratégia, de gestão, o time conseguir poder dar essa volta por cima. Então, essa última rodada jogando em casa, eu acredito que o Colorado vai, mesmo não tendo mais chance de classificação, eu acho que é uma vitória importante para acabar de uma forma positiva uma temporada tão ruim como foi essa, para dar uma alegria, uma última alegria ao seu torcedor. Já, por outro lado, como vocês citaram agora, é um jogo muito importante para o Real Salt Lake. Se ganhar e os adversários tropeçar, pode terminar a temporada regular na terceira posição. Mesmo já estando classificado, igual vocês também citaram, terminar no topo é muito bom, dá uma confiança para os jogadores. O próprio Savarino, que é uma referência técnica desse time, recentemente teve o seu nome ligado ao futebol brasileiro, né? Que ele já teve uma passagem por aqui. Então, é uma peça importante para o time, não só ele, como o Arango também, que já tinha uma passagem pela MLS, conhece o futebol norte-americano, teve um bom desempenho no Los Angeles, né? E agora também está jogando bem no Real Salt Lake. Então, eu acho que por mais que o Colorado não tenha mais objetivos a serem atingidos nessa temporada, para mim não vai ser um jogo fácil, será um jogo, como eu falei, do Colorado poder dar uma última alegria ao seu torcedor. Enquanto isso, o Real Salt Lake vai em busca da vitória para terminar nos terceiros e conseguir um adversário mais tranquilo nesses playoffs. Eu acho que o Real Salt Lake vai acabar vencendo esse jogo, mas na minha opinião não será uma vitória tão fácil assim. É interessante que eu vi uma conversa no X, né? De alguns torcedores já querendo escolher adversário, falando, não, né? Não quero jogar com esse, não quero jogar com aquele time, né? Mas pra mim não tem adversário necessariamente fácil, né? O mais importante é terminar nas primeiras 4 posições para ter um mano de jogo, porque a gente sabe que na Major League Soccer isso conta muito, né? E agora, com essa presença desse terceiro jogo, pelo menos nesse primeiro confronto, depois aqui, obviamente do jogo do oitavo contra o nono lugar, isso vai, na minha opinião, vai favorecer muito o time na casa, estatisticamente, historicamente, isso que é um formato que existiu, foi o caso, né? Então, não sei, né? Eu acho que o Real Salt Lake, pra mim, vem pra cima com tudo, com força máxima. O Colorado não tem time pra segurar.
E vamos ver, né? Porque se perder realmente é uma grande chance perdida, né? Para o Real Salt Lake. Para mim, tem que vencer e deve vencer, chegando aos 50 pontos e passando, ao menos, né? Vai passar o Houston aí, como você vê. E daí, né? Vamos ver o que se consegue chegar no Seattle com 50, né? Em caso que o Seattle perca. Mas estou indo muito para frente já, amigos. Vamos parar um pouquinho para falar desse jogo entre o Los Angeles Galaxy, que vai ter mais uma partida em casa, na frente dos seus fãs, né, dos seus torcedores, apesar de estarem sem chances de entrar nos playoffs, e enfrentam o Dallas, né, de Giovanni Jesus, né, infelizmente que foi perdido para a temporada, mas fazia uma grande temporada para a equipe. Então, o que vocês acham um pouquinho desse jogo? Começo com você nessa, Christian. Diga para mim um pouco do jogo em si. Outra vez uma equipe eliminada e outra que está tentando posicionamento de playoffs e tá meio na bolha ainda, né? Cara, sinceramente, eu acho que você já deu um bom indicativo do que é as duas equipes. O Galaxy, que não consegue fazer uma boa temporada já tem algum tempo, né? Mais uma temporada que não consegue alcançar os playoffs. Eu acho que é até, quem sabe, a última temporada do Greg Vanney à frente do time. Quando, após o clássico contra o São José, eu tive a oportunidade de entrevistar tanto o Vanney quanto o Edwards e perguntei para eles a motivação para essa reta final de, quem sabe, conseguir, né, atingir os playoffs. E eles citaram naquele momento que era ter foco, ter determinação, tentar conseguir somar o maior número de pontos possíveis para realizar esse objetivo. Só que acabou que foi totalmente ao contrário, né? O Galaxy já não ganha há mais de 5 rodadas, conseguiu ser goleado pelo Minnesota fora de casa. Então, assim, mesmo tendo jogadores com a qualidade inquestionável, eu digo qualidade, não outros fatores como o Douglas Costa, o Chicharito, o próprio Rick Puig, que vem sendo o cara do time nessa temporada, não aconteceu. O Galaxy, de novo, não aconteceu. Enquanto o Dallas vem num momento um pouco de oscilação, na minha visão, que o time, em certos momentos, parecia que encaminhar essa vaga para os playoffs com uma certa tranquilidade, aí entrou numa onda negativa de resultados, caiu, e agora sim chega essa última rodada precisando vencer para poder ir para os playoffs direto, não ter que passar por uma espécie de play-in, né? E depois enfrentar o líder, porque eu acho que nos playoffs do modelo americano de esportes em si, ninguém quer pegar o líder, né? Ninguém quer pegar o campeão logo assim, depois de passar um outro jogo e logo em seguida pegar o líder. Então, para mim, o Dallas vai para esse jogo contra o Galaxy lá em Los Angeles com tudo, precisando vencer, mesmo com os desfalques, precisa vencer para escapar, precisa vencer, né? E torcer por um tropeço do Portland para, quem sabe, conseguir essa vaga direta para os playoffs e fugir do play-in, principalmente fugir do líder do St. Louis, né? Thiago, eu tenho aqui a pergunta, né? Qual a equipe que vai, como se diz, né, não fazer a sua parte, né? Eu ia falar um negócio bem pior, mas vamos deixar pra lá. Eu tô vendo aqui, com 43 pontos, temos o Dallas e o Quakes, que duas equipes de qualidade, sabemos que tem qualidade, né? E falamos bem das duas equipes durante a temporada. Qual dessas duas equipes vai deixar a desejar e talvez nem entrar nos playoffs no momento? As duas com 43 pontos. E pode comentar nesse jogo aí que o Christian acabou de comentar. Vamos falar então primeiro do Dallas, porque o Dallas é o que a gente está falando nesse jogo. Eu acho que o Dallas sofreu muito depois da eliminação da Leagues Cup. Aquele 4-4 foi meio traumático em casa com o Inter Miami, com uma virada maluca no final, eliminação nos pênaltis, e o rendimento da equipe caiu muito depois daquilo ali. São 8 jogos, nos últimos 8 jogos são 7 empates e 1 vitória. É um time que desaprendeu a vencer. O time não perde, mas também não ganha. Então é um time que parecia que tranquilamente ia para os playoffs, ia conseguir se classificar, era um bom trabalho. É um bom trabalho do treinador Nico Esteves do Dallas, só que caiu muito depois daquele jogo contra o Inter Miami na Leagues Cup.
parece um pouco de confiança, é um time que tem dificuldade de acreditar às vezes que dá para ganhar, que dá para fazer um pouco mais do que apresenta. Tem o Alan Velasco, né, eleito inclusive o melhor jovem da liga essa semana, mas é um time que eu vejo sempre um pouco de limitação nessa hora de conseguir as vitórias importantes principalmente. E o Galaxy, para falar um pouquinho, só para não deixar passar o Galaxy, é um time que começou a temporada bagunçado na defesa e bagunçado no ataque, dependia muito do Rick Pilg, era uma bagunça total. Conseguiu ajustar o ataque, ao meu ver, contratou bons jogadores, contratou o Brichard, que chegou muito bem, contratou também o Diego Fagundes, conseguiu via troca lá com o Austin, e ele chegou bem também, mas a defesa continuou uma bagunça, se até não piorou, né? Inclusive o Christian falou sobre a goleada que sofreu para o Minnesota, então mais uma temporada muito decepcionante do Galaxy, que não conseguiu se ajustar. Respondendo a sua pergunta, enfim, eu acho que eu vejo mais chance do Dallas vacilar contra o Galaxy em Los Angeles, até por esse poderio ofensivo que o Galaxy vem demonstrando nos últimos jogos. Eu acho que se o Galaxy conseguir fazer alguns gols no Dallas, vai complicar a missão do Dallas, do que o Quakes vacilar em casa contra o Austin. O San José tem uma força, uma equipe muito forte dentro de casa, e contra um Austin que não tá nem aí para nada já faz um tempo na temporada. Eu não sei como que o Austin chega nesse jogo. Eu acho que é uma missão bem mais tranquila pro San José. Não chega bem, não, e vamos deixar o jogo do Portland de lado por um momento e vamos diretamente no jogo do Quakes com Austin. Fala, Christian. Desculpa te Não, cortar, pode mas falar. eu acho interessante também citar como as campanhas dos dois times são bem parecidas, né? Do Dallas e do San José. O mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates, o mesmo número de derrotas. O San José tem só um gol a mais que o Dallas, só que o Dallas sofreu 6 gols a menos do que o San José. Então, realmente chega por uma rodada decisiva para os dois times. Isso. E curioso que os dois chegaram nessa partida para essa última Decision Day, né? Os dois com 3 empates seguidos, no Dallas até mais, né? Mas os dois, nas últimas 3 rodadas, alguém podia distanciar, podia vencer um jogo e sair na frente, mas os dois vêm de 3 empates, então chegam praticamente iguais aí para esse último jogo. A verdade é, se você vê a confusão que tem aqui, né? Como o número 10 e o número 11 se enfrentam, a grande chance de uma dessas duas equipes, ou talvez até das duas perderem e as duas entrarem, né? Pelo fato desse jogo aqui se acabar em empate, um grande problema. O jogo do Sporting contra o Manchester, um grande problema se acabar empatado para as duas equipes. Acabam as duas morrendo abraçadas juntas na praia. Então, eu imagino que para o apostador que queira apostar em número de gols, esse jogo do Sporting Kansas City contra o Minnesota vai ser interessante. Eu sei que eu tô pulando bastante, mas estou fazendo isso de propósito, porque é Decision Day, rapaz. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo e precisamos cogitar todas as possibilidades que vai acontecer. Mas, por quê? Estava comparando exatamente o FC Dallas com o Quakes, como o Christian falou, são equipes extremamente parecidas. Tiveram trajetórias nessa temporada extremamente espelhadas numa outra, talvez em momentos diferentes da temporada, mas vi muitos dos problemas com ambas as equipes. São boas, mas não são boas o suficientes, talvez, para entrarem de frente e para entrarem naquelas primeiras 4 vagas, né? Obviamente não vão conseguir entrar. Para mim, o LA Galaxy tem ainda uma certa chance de dar problemas para o Dallas, talvez perder um ponto, não sei se vão conseguir uma vitória lá, mas se conseguirem um ponto lá, chegam a 44 e pelo menos tem 3 pontos de diferença de Sporting Kansas City e Minnesota United. Então, no mínimo um empate no Dallas, né? E vamos falar desse jogo entre o Quakes e o Austin. O Austin vale a pena falar dessa equipe, uma equipe que também muita expectativa e morreu na praia em todas as participações que teve. Então, o que vocês acham desse jogo do Quakes contra o Austin, né? Thiago, você já estava começando a falar dele. Fala um pouco mais pra gente do que você acha que vai acontecer, né? E se realmente o Quakes tem time para vencer e vencer bem o Austin, que realmente está morto na praia. Eu acho que o Quakes vence com uma certa tranquilidade. É um time bem melhor que o Austin. O Austin fez uma temporada extremamente decepcionante, principalmente com o que foi o ano passado. Eu acho que o Austin, ele mesmo criou essa expectativa que tinha para esse ano. Desde a Conca Champions, aquele vexame contra o Violet,
e desde então só queda abaixo, ladeira abaixo, mudou o time, trocou o Diego Fagundes, que eu acho que era peça essencial desse time junto com o Driussi, e foi piorando cada vez mais em uma temporada extremamente decepcionante. Ainda sobre o San José, eu acho que tanto ele como o Dallas tem que olhar pensando ainda na sétima vaga, na classificação direta. O Portland tem uma missão muito mais difícil que eles, não tem nem comparação. E os dois, se vencerem, ficam completamente vivos. Meu palpite, por exemplo, seria que essa vaga vai ficar com o San José. Eu acho que o San José vai ganhar o jogo, acho que Dallas e Portland vão vacilar e capaz do San José conseguir uma vaga direta, inclusive. Christian, confere a informação, hein? Como é que você acha dessa análise e a sua análise de Quakes e Austin? Nono contra o 12º já eliminado. Eu acho que o Thiago foi muito preciso na análise dele. Eu também penso da mesma forma. O Austin, essa temporada, foi uma bagunça completa em vista do que foi no ano passado. O San José, em casa, é um time realmente que é muito forte. Tem um jogador, na minha opinião, que é muito decisivo para esse time, que é o Espinosa. Então, jogando em casa, podendo entrar direto nos playoffs, sem ter que passar por esse play-in, eu acho que o San José o favorito em comparação tanto ao Dallas contra o Portland. E podendo falar um pouquinho do Austin, eu estava dando uma olhadinha, é bizarro como o time geralmente perde ou no máximo consegue empatar, o poder de reação é zero. Eles ganharam dia 4 agora, e a última vitória, sem ser essa vitória, a última tinha sido contra o Kansas em julho. Então é um time que fica muito tempo sem vencer. E ainda vai e troca um jogador que, na minha opinião, para o Austin era uma peça importante, igual o Fagundes. Mas, então, pessoal, deixa eu só fazer uma interjeição rápida aqui. Saíram os salários hoje, né? opa, E os novos salários da MLS e o salário de Diego Fagundes, no momento, US$ 1 milhão. Salário base de Diego Fagundes. Não estava fazendo o trabalho de um jogador de US$ 1 milhão, pago de US$ 1 milhão na liga. Então, eu acho que na questão do senhor Fagundes, foi uma decisão salarial, ele não estava fazendo o que deveria fazer e ele foi transferido para Los Angeles, não? eu só Não, tenho. eu concordo. Eu- Desculpa, Cris, pode falar. Pode continuar, Thiago, desculpa. Não, é rápido, é porque eu acho que faz sentido. O Fagundes não estava entregando talvez tudo que precisasse, mas é que eles abriram mão do Fagundes e não trouxeram nada para o lugar. É só abrir mão do Fagundes e praticamente realmente ali foi a desistência da temporada, sabe? Vamos começar um rebuild aqui, não sei. E não há um mercado de jogadores para Austin, né? A gente não ouve falar no momento de grandes jogadores querendo entrar, de talentos europeus, sejam eles. O grande nome que eles tinham era o Rigoni, né? Que foi a grande contratação de 1 ano e meio atrás. E o momento que o Rigoni entrou no Austin, eu sabia que a equipe ia ficar pior, principalmente que eles iam tentar usá-lo de ala, né? Para defender. Eu sabia que o Rogério Ceni tinha batido quase com a cabeça com a parede tentando fazer isso com o Rigoni. E eu sabia que eles iam ter problema disso. Então, para mim, a combinação Rigoni, Fagundes ganhando dinheiro, como ganhou, e o próprio Sebastian Drucci, né, regredindo um pouco ao que ele é, né, e não a temporada monstra que fez, né, resultou no Austin tendo a temporada um pouco abaixo do que foi esperado, bem abaixo do que foi Celso, esperado. eu concordo com você na questão salarial mesmo do Fagundes, mas você também, logo em seguida, deu um motivo de eu acho que talvez não valeu a pena fazer essa troca. O Austin não é atrativo. A gente tem que falar isso. O Austin não é um time atrativo, não é um time que a gente vê na mídia tendo nomes relevantes sendo relacionados ao time. Então, por mais que o Fagundes teve uma temporada ruim, para um time que não consegue ter no mercado uma posição tão vantajosa, eu acho que talvez poderia pelo menos ter mantido ele mais uma temporada para ver se realmente não voltaria a viver aquela boa fase ou se ele daria a volta por cima. Mas de resto eu concordo com vocês, eu acho que o San José chega para esse jogo como favoritaço, tem tudo para ganhar, é um jogo que para quem gosta de apostar também é muito interessante para aposta. O San José adora marcar um número alto de gol em casa, e o Austin é uma mãe, né? Um time que toma 54 gols em 33 jogos é brincadeira.
Eu não tenho uma zebra desse tamanho aqui, senão eu colocava aqui uma zebra e saía de zebra nesse jogo aqui, porque tá com cheiro e cara de zebra, meu amigo. Aquele negócio assim que a gente, todo mundo acha que vai dar, tem tudo pra dar certo, mas não dá. Olha, eu tô te falando, hein? Se eu tivesse uns cruzeiros a mais, eu ia no Ossi. Só tô falando sim, porque quando a gente acha tudo que tem tudo pra dar certo, não dá, né? E pra mim, a temporada do Quakes e o Quakes em si, como uma franquia, é exatamente o que eu descrevi pra vocês, amigos. Tem tudo pra dar certo e não dá. Mas eu espero que dê certo sim, até pelo fato de ter os brasileiros lá. Eu não tô torcendo pra dar errado, né? Eu só tô dizendo que no esporte muitas vezes o que a gente acha que vai acontecer não acontece e é o charme, né? De a gente, por isso que a gente assiste, né? Então eu acho que o Austin talvez tenha uma possibilidade de fazer um barulho nesse jogo. Então vamos seguir um pouco aqui na tabela, né? Ficar aqui por baixo, já que estamos aqui na parte de baixo do acesso, né? Sabemos que o Austin na 12ª colocação já não tem mais chances. E aí vemos o Sporting Kansas City fazendo basicamente um playoff, né? Contra o Minnesota United Football Club, né? E que ocupa também a 11ª colocação com 41 pontos. Então, sem mais delongas, Christian Moraes, começa com você. Jogo aqui de Peter Vermes contra, esqueci agora quem é o interino no momento do Minnesota. E o que você acha dessa partida e o fato de dois treinadores agora em opostos, né? Um que já está lá há muito tempo e outro que acabou de começar. Eu acho que o Kansas, a gente estava conversando esses dias num grupo de times que poderiam ser campeões, etc. Eu acho que por mais que não esteja vivendo uma boa fase, eu acho que o Kansas é um time extremamente chato de se enfrentar, por toda a história que tem na liga e também por ser um time que em casa gosta de dificultar para os adversários. São já, se não me engano, 2 vitórias seguidas que eles têm em casa. Então, ainda tem uma esperança de conseguir playoffs contra um time que está sem treinador. E por mais que o Minnesota tenha ganhado os jogos com o interino, eu não acho uma grande equipe. Eu acho que é um time de meio de tabela para baixo, mais para baixo ainda. Acho que é daqueles times que não tem um mercado atrativo também, então não consegue trair grandes nomes. Eu acho que sofre um pouco por isso, o Minnesota. E nessa última rodada, perdão, é um jogo que deve sair muitos gols, por conta que o Sporting precisa muito dessa vaga e ao se lançar tanto para o ataque, deve dar brecha para o Minnesota poder contra-atacar. Então, para quem gosta de apostar aí, é um jogo perfeito. E é isso, eu penso que o Sporting pode sim ganhar esse jogo e quem sabe conseguir roubar essa última vaguinha de algum dos dois times, seja do San José ou seja do Dallas. Acredito que seja mais do Dallas que pode, entre os dois, né? Se for para escolher entre o San José e o Dallas, eu acho que o Dallas correria mais esse risco de perder a vaga. Mas o Sporting é um time que gosta de dificultar em casa, costuma marcar pelo menos 2 gols em casa, isso chama a atenção, e chegar para essa última rodada de decisão com a camisa pesada na MLS, né? E quem sabe consegue sortear uma vaguinha aí. E aí, Thiago? E é a equipe de chegada mesmo dos playoffs, que vão chegar com 44 pontos e não pulando, né? Em teoria, o Portland, né? Eu acho que quem vencer essa partida aí, pelo menos, é um play-in, vai pegar. Eu acho bem difícil que Portland e os outros dois, não, o Portland, Dallas, agora não lembro. E Quakes. o Quakes, isso, obrigado. Que os três vençam, na verdade, que os três consigam classificação dessa forma. Então eu acho que quem vencer nessa partida vai sim, pelo menos conseguir uma vaga no play-in. É um confronto, ao meu ver, bem interessante, bem equilibrado. O Kansas tem uma força em casa que é bem, bem notável, assim. Mas eu acho que é um confronto bem equilibrado. São duas equipes interessantes que eu acho que não vão dar tanto trabalho assim, não, nos playoffs, mas que podem fazer uma graça assim. Tem jogadores muito decisivos, né? O Minnesota tem o Reynoso, tem o Cook, que vem fazendo uma grande temporada desde que chegou. E o Sporting Kansas City tem o Alan Pulido numa temporada assim realmente incrível. Então eu acho que vai ser um confronto para muitos gols. Afinal, os dois têm goleadores impressionantes. A temporada do Minnesota é meio esquisita, né?
vai bem na Leagues Cup até, mas sempre muito irregular na MLS. Eu achei essa demissão do Adrian Heath meio maluca, assim. Como que você demite o cara faltando 2 rodadas com ele brigando Com ali pela chances de classificação? playoffs, concordo. Não podia esperar até acabar a temporada. Beleza, a temporada foi irregular, mas você percebe isso faltando 2 jogos para acabar a temporada regular. Então, achei bem estranho, né? E foi uma temporada estranha do Minnesota, mas é aquilo, é um jogo. Tem Puck, tem Reynoso, pode conseguir fazer uns 2 gols ali e matar a partida. É um jogo equilibrado, que eu acho que talvez seja junto com o New York City e Chicago Fire, né? É aquele para ficar de olho, porque pode acontecer qualquer coisa que vale uma classificação. Se você tá vendo o gráfico aqui do território, você vê são as partidas aqui, a gente demarcou em amarelo, né? São as equipes que estão aqui com sede de vitórias para entrar nos playoffs com somente 41 pontos, que é um absurdo você marcar 41 pontos com 35 jogos, 34 rodadas, né? Que eu acho que tivemos, sair com 41 pontos e entrar nos playoffs. Mas, né? É o estilo MLS, é como jogamos a liga que amamos, criticamos, né? Mas amamos com todos os seus defeitos. E com isso, tipo que concluímos a parte de baixo, né? A parte de acesso da tabela, né? Obviamente, vamos falar de alguns jogos agora mais na parte de cima, os jogos que basicamente decidem mais posição, né? Começando com esse jogo que a gente pulou aqui, que foi o jogo de Portland, que vai receber o Houston Dynamo. Houston Dynamo vencedor, né? Esse ano já de uma competição, a Open Cup. E o Portland Timbers, que também faz uma grande temporada de recuperação. Thiago Brandão, o que você acha que acontece nesse jogo? O Portland, se vencer, vai a 46, né? No momento em sétimo colocado. E o Houston Dynamo, se vencer, vai a 51 e ameaça os Sounders, né? Então tem mérito a vitória, né? Eu tenho que dar uma olhada nos critérios de desempate, mas também acredito que ameaça também o LAFC. Chega a Sim, 51, pelo empate em fato de número de pontos, 51 né? também. Uhum. Isso, mas o LA não tem o risco de ficar fora dos 4 primeiros, pelo menos. Vai ter mando Correto. de campo. Então, eu acho que nesse jogo aí pode acontecer talvez uma das grandes injustiças da temporada, que seria Portland ficar fora dos playoffs. Eu acho que Portland é uma boa equipe, o Evander jogando um futebol muito bom. Talvez hoje o melhor brasileiro na liga, talvez não, eu acho. É o melhor brasileiro na liga, jogando bola. E Portland faz uma boa temporada. Eu acho que Portland é aquele típico time que pega ali a 7ª colocação, a 6ª colocação, mas que merece ir aos playoffs. Eu não vejo muita diferença de qualidade, por exemplo, no Vancouver para Portland. Eu acho que eles, se fossem um pouquinho mais regular durante o início da temporada, principalmente, acho que classificariam tranquilamente. Mas tem um jogo extremamente difícil contra o Houston. Eu acho que esse Houston aí é um time para ficar de olho, inclusive, nos playoffs. É um time que cresceu muito essa temporada com o Ben Olsen aos poucos. Eu acho que a semifinal e a final que eles fazem da US Open Cup, que é um campeonato de mata-mata, né? É assim, um negócio impressionante. Eu tive a oportunidade de transmitir os 2 jogos, eu fiquei realmente impressionado. O meio de campo deles é um negócio assustador, com o Carrasquilha, que está jogando muita Carrasquilha, o bola, Arthur e com o o Hector Arthur e com Herrera. o Hector Herrera, que é um candidato a MVP da temporada, então é um meio de campo que realmente controla o jogo, e é um ataque muito móvel, tem o Bassi, tem o Quinones, então é um meio de campo que controla e dá liberdade para o ataque. Então eu acho que é um jogo perigosíssimo para Portland, e vai ter que arranjar uma vitória nesse jogo aí, ou torcer para um empate lá entre Kansas City e Minnesota para pelo menos conseguir ir pro play-in. Hector Herrera que ficou bravo lá em Los Angeles, que não tinha cerveja no vestiário depois da vitória do Houston Dynamo de 1-0 sobre o Los Angeles. Ele saiu do vestiário, mal vestido. Ai, cerveja, ai, cerveja! E não tinha cerveja para celebrar a vitória de sua equipe sobre o LAFC durante a temporada. Realmente, Houston Dynamo faz grande temporada na Major League Soccer e as formas é sempre a mesma. Veteranos que entendem a liga e uma peça-chave para dar o que a gente chama de pop, né? E realmente entre o Carrasquilla e o Hector Herrera, com a presença do Arthur, que foi renovado também, o melhor, para minha opinião, o melhor meio-campo, né? Da liga, né? Se você não contar o Messi como um meio-campo por si próprio. Eu Mais falei do uma coisa Evander, sobre né? esse jogo? Esqueci do Vamos Arthur, falar foi do injusto Evander com um o pouco Arthur. do Portland. Você falou que foi um pouco da injustiça, né? A temporada do Evander para você valeu a pena? Que você gostou da primeira temporada ali na liga?
Eu achei incrível, eu acho que ele se adaptou rápido à liga, né? O Evandro, inclusive, fala inglês muito bem. Então, eu acho que ele não teve esse período de adaptação que alguns brasileiros têm na liga e tal. Eu acho que ele chegou e logo rendeu o que Portland esperava, né? E consegue construir uma primeira temporada muito boa. Apareceu em vários momentos decisivos nessa equipe. É uma equipe que às vezes tem dificuldade para criar no ataque, mas o Evander se adapta bem a Portland, se adapta rápido à equipe e consegue funcionar muito bem nesse esquema. Beleza. Thiago, desculpa, Christian, o que você acha desse jogo aqui? Cara, eu acho que é um jogo Portland, Houston. interessante mesmo. Igual vocês falaram, o Houston chega com uma moral muito alta para esses playoffs após ter sido campeão da US Open Cup, né? Um título que dá uma moral para esse time. É um time com um elenco muito qualificado, um treinador que tem um potencial até que interessante para os modelos, pro modelo da liga. E a vitória para o Houston, dependendo dos critérios de desempate, como vocês citaram, não sei quais são também, mas pode até roubar esse segundo lugar do Los Angeles, caso o LFC perca, né, o seu compromisso. E, cara, você chegar para uns playoffs de MLS com a segunda melhor campanha da sua conferência, após ter ganhado um título tão importante para um clube como foi esse título para o Houston, dá uma moral gigante. É um time que tem o Herrera como o protagonista, eu digo no sentido de mexer com os jogadores, mexer com a torcida. Ele já é muito querido lá em Houston, então é um time muito interessante. Por outro lado, o Houston chega para esse jogo lá em Portland com um retrospecto bem complicado, né? Porque nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias do Portland, 3 empates e apenas 2 vitórias do Houston. A última foi recentemente, né, um 5-0 que o Houston fez, jogando em casa, mas quando joga fora de casa, contra o Portland, só conseguiu vencer 2 vezes. Então, o retrospecto em casa, está sendo mais favorável para o Portland. Além do Evander, que já tinha mostrado um pouco do seu futebol na Dinamarca e vem realmente jogando muito bem no futebol norte-americano, eu acho que caras como o Xará e o Asprilla são jogadores que também decidem os jogos para o Portland, eles aparecem quando o time mais precisa. Então, talvez, na minha opinião, é um jogo que o Portland consiga vencer e afaste esse fantasma, né, do chamado Dallas e San José e consiga ficar tranquilo nos playoffs gerais. Portland, se no momento manter a posição, e se manter a posição no momento, jogaria contra o LAFC. Só para clarificar aqui a pergunta que você fez e ficou, né? Para não ficar pergunta para a gente que tá ouvindo aqui. O critério de desempate: primeiramente, número de vitórias. Segundo, diferencial de gols, saldo de gols, né? E terceiro, o número de gols marcados. E eu já vi isso acontecer. O quarto é pontos disciplinares, ou seja, número de cartões. Então, tudo isso conta, né? Se caso as equipes estejam campanhas idênticas, como você citou, Dallas e como é que foi? Dallas e San José basicamente fazem campanhas espelhadas, né? Então, isso se realmente travar e o fato de todas as duas equipes acabarem empatadíssimas em todos os quesitos, fica aí número de pontos disciplinares como quesito de desempate, né? São as regras da liga, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mais alguma coisa desse jogo? Acho que não precisamos falar mais, né? Acho que é um jogo muito interessante também. Vale a pena assistir. Só para destacar aqui que o Houston, como eu falei, do retrospecto favorável para o Portland, etc., para o torcedor do Portland poder se apegar ainda mais nisso, superstição enfim. A última vitória do Houston contra o Portland, lá em Portland, foi em 2017. Então, já faz aí bem uns 6 anos que o Houston não sabe o que é ganhar do Portland na casa do Timbers. Então, a esperança é algo para o torcedor do Portland poder se agarrar aí e, quem sabe, conseguir mais uma vitória contra o rival. Nossa, Só um esse vai ser um comentário jogo muito rápido. bom mesmo. Diga. Eu acho Manda que ver.
a gente comentou, né, sobre o Houston e sobre a dificuldade desse jogo para o Portland. O Houston, né, apesar de já estar classificado, tem aquele interesse que a gente já comentou aqui algumas vezes da importância de jogar em casa, né? Então, o Houston hoje é o quarto com 48, tem Real Salt Lake e Vancouver com 47 logo atrás dele, e o Real Salt Lake vai enfrentar o Colorado Rapids. Então, tem uma probabilidade muito grande de ganhar. Se Houston precisa vencer também Portland para conseguir enfrentar o Real Salt Lake em casa, né? No terceiro jogo. Isso. Precisa vencer e acho que deve vir com força total, força máxima para jogar contra o Portland. Então é boa estatística aí que foi o Christian, né? Que mandou aí do fato de essa vitória não acontecer há muito tempo. Mas também há muito tempo o Houston não tem uma equipe tão boa, né? Então fica aí, né, a dica, mas não sei não, né? Esse jogo aí vai ser interessante assistir. Amigos, quero pular agora, né? Fizemos aqui basicamente todos os jogos e já estamos aqui. Vamos falar rapidamente do St. Louis City, né? Que fez uma ótima campanha esse ano. Se vencer esse jogo vai a 59 pontos, né? Não tem mais para onde ir. Já chegou onde precisava chegar. E o Seattle, por sua vez, se vencer, vai a 53 pontos e se coloca em uma posição mais superior, né? Posição número 2. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Começa com você, Christian. Christian, diga aí pra mim o que vai acontecer com Seattle e St. Louis. Cara, o Seattle é aquele famoso time chato que a camisa pesa, que a gente não pode nunca duvidar. Pode chegar nos playoffs capenga, mas se transforma e vai lá e bate campeão. É um time muito legal de se assistir na MLS, o Seattle, e enfrentando a surpresa da temporada, que foi o St. Louis, que todo mundo acreditava que ia ficar nas últimas posições. Foi lá, bateu como campeão da conferência. Até vimos os jogadores e o próprio clube tirando onda com a opinião da imprensa, né, antes de começar de fato a temporada. Só que o que me chama a atenção nesse jogo é o fato do St. Louis ser um time muito 880. Ou ganha ou perde. É o time que menos empatou na liga como um todo, se eu não estiver enganado. Vou até dar uma olhadinha aqui só para confirmar, mas confirmado agora, sim. Junto com o Montreal, inclusive são dois times que empataram apenas 5 vezes. Então, assim, é um número pouco, é um número muito pouco de empates em 33 rodadas, né? Então, assim, o Santo Luís, quando não ganha, vai lá e perde. Então, para mim, é um time que, mesmo jogando em casa, tem que tomar cuidado com esse Seattle do Léo Chu, esse Seattle que tá o Lodeiro voltando a jogar bem, ser importante para o time, né? O Raul Rui Dias, que nem precisa falar, um outro excelente jogador, e que, igual falamos, uma vitória para o Seattle e um tropeço do Los Angeles joga o Seattle lá para a segunda posição, mando de campo, muito forte em casa. Seattle não perde, acho que já tem uns 5 jogos pelo menos, fez uma reta final muito boa na MLS e tem tudo para dificultar a vida do líder e quem sabe conseguir roubar uma vitóriazinha fora de casa, né? Contra a surpresa do campeonato. E aí, Thiago, confere a análise do Christian. Não, minha ideia sobre esse jogo bate bem com a do Christian, mas eu acho que Seattle é favorito até para esse jogo. Seattle vem numa sequência de 8 jogos sem perder, vem numa crescente muito grande, principalmente depois da Leagues Cup, que fez uma Leagues Cup ruim, mas cresceu muito depois dela. É mais uma boa temporada do Seattle, muito consistente durante toda a temporada, tem a segunda melhor defesa do campeonato. O Bryce Matthews é um dos técnicos que mais preza por isso na liga inteira. Então é sempre um time muito competitivo, sempre um time muito chato. Eu acho que é um time que pode bater título de conferência com certa tranquilidade. É um dos favoritos, sem dúvida nenhuma. E eu tenho minhas certas dúvidas de como o St. Louis vai levar esse jogo. Esse é um time que realmente pode se poupar completamente para os playoffs, já tem a primeira colocação garantida, tem necessidade de botar time titular. Seattle precisa vencer esse jogo. É muito interessante pensando em mando de campo no futuro. Por exemplo, o LA tem um jogo difícil, então Seattle pode pegar uma segunda colocação. Tem mais jogos aí pela frente. Eu acho que jogar em casa para o Seattle sempre é bom. Então eu vejo Seattle com muito mais vontade e muito mais ânimo para esse jogo, até porque precisa dessa vitória. É um time extremamente competitivo
e estou bem curioso para ver essa Conferência Oeste nos playoffs, principalmente Seattle, St. Louis, LA e Houston. Eu acho que vai ser uma disputa bem legal. Cada um com seu estilo, né? Realmente o Oeste é muito competitivo esse ano e eu concordo com você. Então, para mim, o São Luís poupa jogadores, tira o pé, né, para que vai mostrar todo o seu jogo no momento, né? E tal. Agora vamos ver se vai ser suficiente para o Seattle conseguir uma vitória, porque o São Luís também não quer entrar na competição com uma derrota, né? Mas grande vantagem para o Seattle e realmente eles vão vir com tudo para melhorar seu posicionamento na tabela, né? E tentar entrar nos playoffs como o segundo seeding, né? O segundo na chave, né? Então vamos aqui para concluir a chave, falar do jogo entre Vancouver e LAFC, equipe que eu tive o prazer de cobrir aqui em LA, né? E a equipe viaja, né? A equipe de Los Angeles viaja a BC, né? Então, o Thiago Brandão, o Los Angeles sai daqui, né? Para jogar lá no Canadá, no Gramadão. E é gramado lá ou é grama natural ou sintético lá? Não, é Eu sintético. acho No que sintético, é né? É sintético sintético. isso, no BC Não, Place. no gramado sintético eu quis falar e acabei falando gramadão como se fosse grama, né? Mas no sintético lá, né? Que a gente sabe que é uma diferença. Então, LAFC não tem a vantagem de jogar em casa e joga no sintético. O que acontece nesse jogo contra o Vancouver lá no Canadá? Que precisa, por sinal, dos 3 pontos para chegar a 50 pontos e embolar tudo de vez. Eu acho que esse jogo é um jogo de playoff antes da hora. Eu acho que, inclusive, tem boas chances deles se encontrarem nos playoffs. Se os dois empatarem, por exemplo, se o jogo terminar empatado, né, no caso, tem grande chance deles se encontrarem na primeira rodada já. Então, eu acho que é um jogo de playoff com antecedência, até porque os dois. Não é o caso de Seattle e St. Louis, né? Que St. Louis não precisa ir com força total, os dois precisam. Então, eu acho que vai ser um jogo bem divertido. São duas boas equipes, o LA eu não preciso falar, mas o Vancouver foi um time que me agradou muito durante a temporada. O Ryan Gauld jogando muita bola. Então, eu acho que vai ser um confronto bem legal entre as duas equipes. Um dos confrontos que eu estou mais ansioso por a Decision Day. Não vai decidir tanta coisa, de fato, só a seed ali, onde cada um, confronto de cada um, não tem aquela questão da eliminação, né? Não é um jogo de playoff nesse sentido, mas de competitividade, de nível de equipe, eu acho que vai ser um grande jogo, com as duas equipes querendo vencer, principalmente pela tabela, né? E aí, Christian? O Los Angeles tem Denis Boanga, né? Chegou há basicamente um ano atrás e candidato a MVP da liga. E o Artilheiro da liga, Whitecaps, inclusive. né? E artilheiro também, né? Golden Boot. E o Whitecaps, né? Que tem, como você falou, Ryan God e o técnico Sartini também, que fez um grande trabalho desde a saída na verdade, o assistente, o Marco dos Santos, que está no LA. O que você acha desse jogo e como chegam as duas equipes para os playoffs? Então, eu acho que pode ser um dos jogos mais legais de se assistir nesse Decision Day, né? Porque são equipes que são muito no estilo trocação, elas vão para cima, mesmo o Buanga, na minha opinião, é o favorito para o prêmio de MVP dessa temporada, não apenas pelo fato de ser o artilheiro da liga, mas pela importância dele para o Los Angeles, pelo desempenho dele sem a bola, a questão de também servir os seus companheiros, enquanto a gente olha para o Vancouver, e o Vancouver também tem dois jogadores brigando por prêmios individuais, né? A gente tem o Brian White, que é o terceiro artilheiro da liga com 15 gols. Então ainda pode estar brigando ainda por esse prêmio de artilharia. E o Ryan Gauld, que é o segundo jogador com mais assistências nessa edição da MLS, são 12, atrás apenas do Almada. Então são dois jogadores que juntos participaram de 27 gols para o Vancouver, uma estatística importante para um time para o time canadense, que vai jogar em casa, que se vencer pode subir ainda mais na tabela, né? Uma vitória do Whitecaps leva o time a 50 pontos, dependendo do resultado do Real Salt Lake, do Houston e do Seattle, somados a questões de critério de desempate, pode tentar beliscar uma terceira posição, que seria importantíssima e batizaria, seria o ponto final de uma temporada tão boa que o Vancouver vem fazendo.
Eu não esperava, realmente foi uma surpresa para mim esse desempenho do time canadense, enquanto o Los Angeles vai jogar fora de casa mesmo, naquele estilo de ganhar o último jogo, pegar mais confiança, é o atual campeão da liga, precisa se impor, e é isso. Ganhando, o Los Angeles chega com mais moral para esses playoffs, vai em busca do bicampeonato, enquanto o Whitecaps pode, quem sabe, sonhar com... Eu acho que, não, na minha opinião, não ganha, mas quem sabe pode beliscar uma final de conferência, talvez. Não sei, acho que não seria tão absurdo assim cogitar o Vancouver pelo que vem jogando. Ainda mais com, como eu falei, o Gauge e o Acho que estão jogando. O Vancouver é uma equipe que joga bem melhor em casa, né? E por isso tem a vantagem, né, de jogar contra o LAFC. E realmente, pelo que eu vi deles jogando nos jogos da Leagues Cup, que eu vi lá em LA, é uma equipe limitada no que pode fazer, mas entrosadíssima e sabem exatamente o que fazer, marcam muito bem e como tem jogadores de qualidade. Então, e se o LAFC realmente der bobeira, que eu vejo muitas vezes essa equipe apresentar no começo dos jogos, principalmente fora de casa, o Vancouver, se conseguir fazer o gol cedo nessa partida, eu acho que realmente tem possibilidade de vencer, entendeu? Então, para mim, se o LA for ao Canadá e conseguir um empate, não é um resultado tão ruim assim. Perder, para mim, é pior porque, primeiramente, você entra nos playoffs sabendo que você não sabe nem segurar um empate fora de casa, né? E lembramos que temos as duas partidas esse ano, né? Principalmente pelos times em cima. Então, isso talvez seja a estratégia de uma equipe, né? Que não jogue tão bem fora de casa. Vocês mencionaram, por exemplo, por que o St. Louis não tem o número de empates que tem. Pelo que eu vi, é uma equipe que não sabe jogar bem fora de casa. E na MLS, como você ganha na MLS? Você tem que vencer em casa e vencer sempre e não perder fora. Se você empatar a maioria dos seus jogos fora de casa, isso, na minha opinião, é uma vitória, entendeu? Então, o St. Louis, para mim, falta isso. Então, entre o LAFC e o Seattle, são, para mim, equipes mais competentes para avançar no Oeste, né? Agora, tem que ir a St. Louis e vencer o St. Louis lá. E essa vai ser a grande lição e a grande prova, né, de qualquer equipe que tenha que sair do Oeste, não importa o caminho para chegar lá. Os caminhos vão por St. Louis. Eu acho interessante também já dar olhar um pouquinho essa questão do retrospecto, né? Porque com exceção dos jogos que os dois times se enfrentaram na Conca Champions, só olhando a MLS, os últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Vancouver, apenas uma do Los Angeles e um empate. Inclusive, no último jogo, o Vancouver foi lá em Los Angeles e venceu por 3-2. Então, é um time que, na MLS, recentemente, vem jogando melhor e conseguindo resultados melhores do que o Los Angeles. Então, é um jogo pra gente ficar de olho. E como eu falei, para mim vai ser um dos jogos mais legais de se assistir nessa última rodada de temporada regular. Beleza. Thiago, mais alguma coisa para comentar? Esse último jogo que temos, LAFC Vancouver, o que você acha que vai acontecer? E aí temos aí, você já pode ver aí a tabela final de como está. O que você acha que acontece nesse fim de jogo aí e nesse Decision Day? Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, como eu tinha dito. Eu acho que vai ser uma prévia de um confronto dos playoffs, porque, ao meu ver, esse jogo termina empatado e Vancouver termina em sexto, LA termina em terceiro, e esses times vão se enfrentar logo na primeira rodada de playoff. Então vai ser um confronto bem equilibrado. Eu acho que principalmente a LA é uma equipe que tem capacidade de chegar em St. Louis e bater de frente. É um time muito forte. Diferença da Conferência Leste que a gente fez mais cedo, porque na Leste tem um grande favorito, um time que, ao meu ver, é o favorito ao título da MLS, que é o Cincinnati, enquanto no Oeste está bem aberto, né? St. Louis tem um time muito forte em casa, mas é o que o Christian disse, é muito 880. Então pode ser um teste interessante, que você disse, do LA, fora de casa, para saber como que eles vão lidar com um jogo grande em um estádio complicado. Se LA vencer Vancouver, só aumenta a minha impressão
que é um time que tem capacidade para bater de frente com o St. Louis, assim como o Houston tem e assim como o Seattle também tem. Apesar de St. Louis ser forte, eu acho que está tudo aberto no Oeste. Beleza, amigos, e com isso concluímos aqui o nosso Decision Day, né? O nosso show do Decision Day, dando uma passada rápida aqui no site da MLSsoccer.com, só mostrando para vocês todas as equipes, como ficou o Supporter Shield, né? As duas conferências juntas. O Cincinnati na primeira colocação com 68 pontos, depois de 33 jogos, 20 vitórias e somente 5 derrotas. Impressionante o que fez o Cincinnati depois do tanto que perdeu nas primeiras temporadas na liga, né? Pelo menos dá Ô uma, Celso, uma, uma balanceada, né? o que chama atenção também olhando aí essa tabela é a força dos times do leste, né? De 8 Sim. times aí, 6 são do leste, com exceção do LFC e do St. Louis. Então, realmente a Conferência Leste é onde nessa temporada, pelo menos, tivemos os melhores times da liga. Isso, e continua também com Atlanta e Nashville aqui, e o Seattle sendo aquele terceiro time, e Fazendo uma realmente piada depois de lá, rápida, todo mundo eles, cai. eles tiveram a melhor campanha porque eles enfrentaram mais vezes Toronto. Aí todo mundo pontua muito. Com certeza, eu acho que o bolo, né, competitivo do Oeste não permite que as equipes subam aqui, porque realmente depois do LAFC é um bolo de equipes, hein? Tem o Houston, Real Salt Lake, Vancouver e Portland. Só essas quatro equipes aqui provavelmente tem cacife para pegar um New England e um Atlanta. Então é muito subjetivo, né, como a gente fala, o Supporter Shield, porque infelizmente não é um campeonato em que todas as equipes se enfrentam, e agora com a entrada de San Diego ainda mais equipes, isso vai ficando mais difícil ainda. Mas isso conclui com isso o Decision Day. Falamos de todos os jogos desta rodada maluca que teremos, né? 2 horários e jogos simultâneos, né? Para decidir quem entrará nos playoffs. Fico aqui já agradecendo meus parceiros, né, de crime, Thiago Brandão, que participou dos dois lados do bracket comigo, e Christian Moraes, que fez o comentário do Oeste. Muito bom seu comentário, agradeço, cheio das estatísticas, o cara veio preparado, afiado para a conversa aqui, Thiago, com nós. E também o Pedro Borges, que entrou lá de Miami para falar um pouco do Leste pra gente. Agradeço muito a sua presença também, Pedro, no nosso programa Coast to Coast, aqui diretamente de Los Angeles. E com isso, sei que é bem tarde aí no Brasil. Agradeço muito mais uma vez a presença de vocês. Assistam a MLS aqui, né? E vamos ver o que vai acontecer nesses playoffs aí, maluco, com 3 jogos, né? E mata-mata, né? Eu sei que vai dar muita conversa ainda, né? E com isso, fechamos a nossa transmissão. Um abração para vocês.